E aí, pessoal, tudo bem? Sou autor de um artigo que é muito citado sobre as funções do Poder Legislativo Municipal. Em razão das eleições agora, vamos falar um pouquinho sobre essas funções do vereador. Olha, em 2006 eu escrevi pela primeira vez, eu era estagiário ainda de Direito. Em 2013 eu melhorei um pouco mais, quando já estava fazendo pós-graduação nesta área. E hoje eu tenho um novo pensamento, mas vamos falar sobre 2013, porque esse novo pensamento que eu tenho hoje, eu já explico qual que é a diferença exatamente. O vereador, ele tem 5 funções básicas. 3 são atípicas, ou seja, não são propriamente do vereador e munícipe, esse elo que ele faz com a sociedade, e 2 são como a primeira mais simples, que é a função administrativa. É quando os vereadores se unem para se auto-organizar internamente com as suas comissões, como que funciona os seus trabalhos, como que funciona o seu orçamento. Isso é muito importante para saber como que será aplicado o dinheiro, que é muito dinheiro, aos vereadores. Quando os vereadores eles se auto-organizam, inclusive o principal ponto dessa situação administrativa é o salário. Qual vai ser a remuneração, quantos assessores, então esse ponto é muito importante. Função administrativa, função fiscalizatória. O vereador ele faz a fiscalização do Poder Executivo em razão dos seus trabalhos, que é hoje que eu acho como a principal função, a função fiscalizatória, e que deveria ser. Antigamente eu não achava assim, mas hoje, estudando um pouco mais, sabendo que a função fiscalizatória, a função de fiscalização do Poder Executivo deveria ser inclusive a única, porque é aí que foi para isso que foi criado o Poder Legislativo, pessoas de fora que são eleitas para fazer a fiscalização dos gastos públicos, e em razão dessa fiscalização ser ruim hoje, por isso que os prefeitos das cidades fazem tanto algazarra. A terceira seria a função judiciária. Sim, os vereadores também têm função judiciária quando eles julgam os seus pares, quando eles julgam o próprio prefeito. Os vereadores, eles julgam o prefeito, as contas do prefeito passado, ou então julgam em processo de impeachment para tirar o prefeito se caso tiver alguma coisa de improbidade administrativa ou dentro do rol estabelecido na lei orgânica que confere poder aos vereadores para tirar. Então isso é uma função judiciária, uma função de julgamento ao prefeito, é uma função importante de se estudar, porque na maioria das câmaras, durante todos os 4 anos, isso ocorre bastante. É pouco estudado, aí eles colocam a emenda 67, aquele problema todo, as casas não têm imposto, elas não se organizam de forma correta para fazer essa função, e dá aquela maior bagunça no judiciário, no poder judiciário em si, sendo que eles deveriam se organizar. Se tivesse bem organizado internamente, seria tranquilo. Então a função que eu sempre achei que seria a função mais típica de todas, que seria a legislativa, é uma função que eu acho que não deveria, mas a maioria, quando você fala em legislar, os caras só fazem honrarias, só fazem nomeação de rua, essas coisas, né? Então por isso que eu acho que não deveria. Ou então burocratizam tudo para piorando o cidadão. Em exemplo de Londrina, criou a lei do canudinho, lei do cachorrinho, essas coisas que só prejudicam a vida do cidadão em si, criando mais obstáculos. E a última seria a função de assessoramento ao prefeito, que é quando eles fazem pedidos de melhorias em determinados pontos da cidade, por exemplo, poda de árvore, quando eles fazem pedido de... que eu falo pedido, mas existem várias formas de se fazer esse pedido, ou diretamente, ou então votando internamente, depende da Câmara de Vereadores, mas essa é uma função chamada de assessoramento ao prefeito, quando alguns pontos da cidade não é fiscalização, é quando existe o problema, ele não está fiscalizando aquele problema, para saber se tem ou não tem. Aquele problema existiu, um problema material, digamos assim, é um buraco na rua, é uma falta
é um servidor que não sabe trabalhar, é uma situação de poda, é uma situação de falta de energia, uma escola que precisa de melhoramento. Nesse sentido, o vereador ele faz um pedido ao prefeito para melhorias do serviço público. Então é uma função como se fosse de um assessor mesmo, assessoramento. Isso é o que mais ocorre, e dentro da oposição situação consegue o que quiser, e a oposição não consegue. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando alguém vier falar com você sobre funções dos vereadores, essas são as 5 funções dos vereadores. Você, mesmo que você não concorde que existam todas essas funções, mas as pessoas estão bem atentas na internet. Esse artigo que eu escrevi foi em 2013, que é o que mais tem cópias, e provavelmente alguém vai perguntar, não por mim, mas por querer saber o que o vereador, se você não pelo menos não souber essas 5 funções, e não ficar só naquela, o vereador faz lei e modifica a lei. Não. Primeiramente, faz uma coisa bem legal. Quando o assunto for essa situação de fazer lei, você fala, o vereador inova o ordenamento jurídico. Ou então ele transforma o ordenamento jurídico municipal. É bonito, né? Nesse sentido, o vereador tem 5 funções. Por que é importante se você saber as 5? Para você diferenciar as 5, quando for vereador, diferenciar as 5 funções, estudar cada uma delas e fazer melhorias no processo legislativo de cada uma delas. Porque principalmente na função judiciária, quando ele faz o julgamento dos seus pares, quando faz o julgamento de prefeito, essa é a mais bagunçada em todas as câmaras de vereadores. Não se sabe se é código de ética, não sabe se é a lei orgânica, não se sabe se é uma lei de 67 lá da ditadura militar que se usa para fazer julgamento do prefeito, igual ao julgamento de impeachment do presidente. Não vira aquele rolo e acaba indo para o judiciário, e o judiciário nem sempre decide da melhor forma. Então, o que os vereadores precisam fazer é se organizar administrativamente, judiciariamente, e também as outras funções atípicas seria modificação, inovação da legislação pública, municipal, a fiscalizatória, fiscalizar melhor, fazer com que não seja dito como tudo que for feito de investigação é processo de impeachment, vamos tirar o prefeito. Não, tudo seja feito com comissões especiais para justificar cada gasto do poder público, mas trocando nome. Se você colocar impeachment, vai parecer que é algum caso, e aí o prefeito vai se defender daquela forma, dizendo que é ataque pessoal. E na verdade o vereador está fazendo sua função típica, que foi o que aconteceu com o Crivella lá. Deveriam ter feito a função de fiscalização, função de saber o que aconteceu com o dinheiro da saúde. Aí politizaram as coisas, acabaram não abrindo um inquérito interno. Uma pena, né? Forte abraço.